Graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos viram, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. E Deus, nessa semana, colocou esse tema no meu coração para a gente estar refletindo. Nós íamos continuar com a série passada, encerrar hoje, na verdade. Mas essa semana, orando, buscando a face do Senhor, Deus colocou essa palavra no meu coração. E nós vamos estar refletindo, então, até que o Espírito Santo nos mova novamente a trocarmos. Amém? Nós estamos iniciando, essa série chama Enfermidades da Alma. Enfermidade da alma são sentimentos profundos que atingem o nosso interior do ser humano. Diferentemente das enfermidades físicas, elas não são visíveis e são, aliás, devastadoras, até mais às vezes do que alguma enfermidade física. Essas doenças incluem sentimentos desgovernados, bagunçados dentro de nós, e sentimentos que nós não desejamos ter às vezes. Por exemplo, inveja, culpa, tristeza profunda, medo, ressentimento, mágoa, e tudo isso adoece a nossa alma. Contra ladrões, nós colocamos fechadura, contratamos segurança, colocamos alarme, mas e contra essas enfermidades da alma, que desorganizam o nosso interior, como nós podemos enfrentar o intangível? Como nós podemos lidar com essas dores, com essas enfermidades que muitas vezes nós carregamos, andamos prostrados, abatidos, choramos? Como nós podemos lidar com isso? Bom, a primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui é que eu sou pastor, certo? E todo conselho que eu dou à igreja é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra do Senhor, a palavra de Deus que muda, que transforma, que cura, o ser humano como um todo. O ser humano é um ser integral, alma e corpo, e essa palavra afeta tanto nós como ser integral em todas as áreas da nossa vida, e é por isso que a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Creio que o Evangelho tem a resposta para tudo. Tudo que você precisar, o Evangelho de Jesus Cristo tem a resposta. Ele não é uma ideologia ou uma filosofia humanista. Ela é a palavra de Deus que coloca todo o caos em ordem. Lembra de Gênesis capítulo 1? A palavra de Deus colocou tudo que estava numa desordem, um caos. E Deus disse: houve luz. E Deus disse: a palavra de Deus tem esse poder de colocar o caos em ordem. Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ela restaura a alma. E eu creio que Deus irá falar poderosamente ao nosso coração aqui, nessas meditações. Bom, desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, a natureza humana foi marcada pela corrupção do pecado. O homem foi atingido 100%. Deus criou o homem para não viver essa crise existencial, para não ter essas enfermidades na alma. Deus criou o homem para um relacionamento pleno com Ele, pleno consigo mesmo e pleno com o próximo. Mas, porém, quando houve a queda, o homem decidiu ser dono do seu próprio destino. O pecado entrou e afetou o homem como um todo. E todos esses sentimentos que nós tínhamos, então, começou agora a ficar totalmente em desordem. O medo, as nossas emoções, os nossos sentimentos foi colocado em nós na criação. O homem tinha uma certa ansiedade. Porém, é aquela ansiedade de encontrar Deus no jardim. Que horas que nós vamos nos falar? Mas com o pecado, essa ansiedade agora tornou-se ao lado negativo.
Assim, os sentimentos negativos como insegurança, inveja, culpa, mágoa e orgulho, sentimentos que trazem esse caos interior, passaram agora a ser uma realidade na vida de todo ser humano. Desde a queda, então, o homem carrega consigo uma ferida na alma, dores que vão além das dores físicas, mas que aflige a alma do ser humano, como tristeza, como angústia, e essa constante sensação de vazio que o homem tem. Nós cantamos aqui que nada pode preencher, não há nada melhor que o nosso Deus. O homem tem essa lacuna no coração, que, como disse Blaise Pascal, esse tamanho desse buraco é exatamente o tamanho de Deus. É como uma peça de quebra-cabeça. É exatamente para esse lugar e exatamente esse tamanho. E essas enfermidades da alma, então, são ecos. Ecos do paraíso que foi perdido. Ecos do relacionamento com Deus que foi quebrado. E essas enfermidades da alma passou a ser verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus se importa com suas emoções. Deus se importa com seus sentimentos, com seus pensamentos. Deus se importa com sua alma, a sede do teu sentimento, como ela está. Deus se importa. Deus se importa com você. Ele o criou à imagem e semelhança dele. E Ele quer reconstruir então isso em nós. Ele quer trazer agora essa contagem não progressiva, mas regressiva, voltando então à forma que Deus criou o homem no jardim, no Éden. Então há um processo de cura e de restauração para nós. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ministrar isso em nós, nesse mês que nós iremos meditar. Uma dessas enfermidades, então, que nós vamos meditar hoje é ansiedade. Mateus capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou para beber, ou para vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, eles não colhem e nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Vamos fechar os olhos? Deus, em nome de Jesus, ministra a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco. Cura as feridas nessa noite. Restaura as almas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os transtornos decorrentes da ansiedade vêm se tornando cada vez mais presente na sociedade. Vem se fazendo cada vez uma realidade.
Alguns estudiosos chegam a dizer que a ansiedade é o mal do século. Nem sempre existe uma causa objetiva, às vezes, para a pessoa ter uma crise de ansiedade. Mas a sensação disso nós não podemos descartar, pois ela é real. Ela existe. E isso inclui nós, cristãos, discípulos de Jesus. Inclui nós que tem a fé sólida e madura. Nós estamos também sujeitos a isso. Nós encontramos várias passagens na Bíblia recomendando-nos a lançar sobre Deus a nossa ansiedade sobre Jesus. Diz lá na carta de 1 Pedro, a carta aos Filipenses diz para nós apresentarmos todas as nossas preocupações a Deus. E nós oramos com fé, entregamos nossas preocupações a Deus, sabemos que Ele é o nosso Pai, sabemos que Ele é bom e que podemos confiar nele, nós sabemos disso. Que não temos controle sobre o futuro, sabemos disso também. Que nossas inquietações não vão nos levar a lugar nenhum, nós sabemos disso também. E mesmo assim, muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos. E Jesus, que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Jesus que conhece você, Ele sabe que muitas vezes nessa jornada da vida nós precisamos de uma cura na alma, de uma restauração, e Ele pode curar a nossa alma. Ele então introduz no Sermão do Monte esse tema, ansiedade. E Mateus capítulo 6, 25, que nós lemos, disse: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, não andeis ansiosos, em outra tradução. Ansiedade, no grego tem dois sentidos. O primeiro sentido mais usado significa estrangulamento. A ansiedade sufoca, deixa sem ar, deixa paralisado. O outro sentido também é usado no sentido de alerta, cuidado. Tomem cuidado, pois ela drena as forças. Ela te joga no chão. Nós não estamos falando aqui, irmão, daquela ansiedade de friozinho na barriga para você quando você vai ver o namorado, certo, jovens? Não é essa ansiedade. Não, nós estamos falando daquela que sufoca, de crises na alma, de preocupações que tiram o sono, de ansiedade que adoece. É dessa que nós estamos falando, de preocupação que drena o ser humano, que o deixa abatido, que faz você chorar, às vezes até mesmo sem saber o porquê, você se encontra chorando. Mas também perceba que nessa mesma palavra de Cristo, é uma palavra de cuidado de Deus para conosco. Não se preocupem, não andem ansiosos. E isso é lindo, irmão, pois nos mostra que Jesus se importa conosco, que Jesus se importa com você, Jesus se importa como você está se sentindo, Jesus se importa como esses sentimentos estão borbulhando dentro de você, Jesus se importa. E é por isso que Jesus diz: olha, por isso eu lhes digo, não se preocupem. Não fiquem ansiosos. Jesus dá-nos sinais nesse texto que pode gerar ansiedade em nós. E você talvez vai se identificar com muitos deles. Primeiro, Jesus fala que as coisas ordinárias do dia a dia, quando são invertidas os valores, isso pode adoecer a alma do ser humano. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, não andeis ansiosos, se terão o suficiente para comer, se terão o suficiente para beber, se terão o suficiente para vestir. Não é a vida mais que comida e o corpo mais que roupa? Você está percebendo Jesus colocando em ordem as coisas? Olha, não é a vida mais importante do que a comida? Olha, não é o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está colocando as coisas em ordem,
tratando as coisas como macro e micro. E todo ser humano necessita se sentir seguro, buscar formas para se proteger das incertezas do futuro, das adversidades do futuro. O problema não está em você investir. O problema é o peso que essas coisas trazem ao teu coração. Traz tanta preocupação, tanto investimento de força, tanto investimento de energia, que você troca as coisas primordiais pelas secundárias. Olha, o que é mais importante? Eu vejo pessoas constantemente se destruindo fisicamente, se destruindo emocionalmente, destruindo seus relacionamentos, porque inverteram as prioridades, colocando as secundárias como primeiro. E as pessoas se destroem. Jesus está falando que até mesmo as coisas ordinárias do dia, vestir, comer, beber, até essas simples coisas ordinárias do dia, se você não colocar elas no lugar certo, vai ferir o teu coração, vai ferir a tua alma. Jesus está falando que até mesmo essas coisas legítimas, segurança financeira, carreira profissional, saúde, expectativa da vida, envelhecimento, projeto, todas essas coisas legítimas e ordinárias, mas se você não colocar no lugar certo, ela traz inquietação à sua alma, e isso adoece a sua alma, isso pode bagunçar com a gente, pode trazer tristeza profunda na alma. Billy Graham disse que a ansiedade é resultado natural quando nossas esperanças estão centradas em alguma coisa que não é Deus e não é na sua vontade. Nós colocamos as expectativas em todas essas coisas, criamos expectativas em todas essas coisas, sabendo que a gente tem um Deus que cuida de nós. A segunda coisa que pode causar ansiedade é a tirania do urgente. A tirania do urgente pode adoecer a nossa alma. Versículo 27, qual de vocês, por mais preocupado que vocês estejam, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Quem pode fazer isso? Ninguém consegue acrescentar 1 milésimo de segundo a sua vida, se Deus assim determinar e cortar o nosso fôlego, já era, acabou a vida. A tirania do urgente faz com que a gente queira avançar em coisas que nós não podemos resolver, e nós ficamos preocupados com aquilo, mas está fora do nosso controle. Isso gera ansiedade, adoece a alma, faz com que a gente se preocupe com coisas que provavelmente não irão acontecer. Existe uma pesquisa sobre isso. A Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, comprovou que quase a totalidade das nossas preocupações recorrentes não se concretizam, ou seja, nossos medos mais frequentes não se tornam realidade em 91% dos casos. Você se preocupa, e sabe que a probabilidade disso que você tanto se preocupa acontecer? Nenhuma. Quem consegue acrescentar 1 hora do seu dia? Mas o nosso Deus, é Ele quem cuida do teu povo. Eu preciso frisar isso para você. Sabe de outra coisa que a tirania do urgente rouba de nós? O urgente rouba o que é importante. O urgente rouba o que é importante. Essa semana eu fiz um atendimento de uma pessoa não cristã. E ela veio procurar dizendo que já passou por psicólogo, já passou por tanta coisa, e ela está doente. Doente na alma. E não consegue ser sarada. E aí eu, atendendo, depois eu perguntei como que é a agenda dela. Ela falou, olha, eu trabalho de dia e trabalho à noite. Que dia você folga? Eu folgo o sábado, da 12:30 às 5:30 da tarde. Esta é minha folga.
trabalho durante o dia comercial de segunda a sexta, sábado até 12:30, à noite eu trabalho a semana toda e sábado e domingo à noite. Por que isso? Porque eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto e eu preciso conquistar esse projeto. Qual é o seu projeto? E aí ela disse. Sabe o que era o projeto? Coisas que a ferrugem corrói. Coisas que não vão levar daqui. E ela me disse, eu não tenho tempo com a família, eu não tenho vida social, e minha saúde está se acabando, e eu não consigo parar. É por isso, meus irmãos, que a palavra restaura a alma. Não é pensamentos humanistas, é a palavra de Deus que coloca o caos em ordem. E amanhã nós vamos conversar de novo. Eu não estou vendo a hora de conversar. Porque Deus vai colocando essas pessoas para a gente pastorear o coração delas. As pessoas estão doentes, estão trocando o que é importante pelo urgente. Reavalie qual é a sua prioridade. Seu relacionamento com Deus, sua saúde, sua família. O que é importante para você, meu irmão? O que é importante para você? É isso que Cristo Jesus está dizendo. Olha, vocês não são capazes de acrescentar 1 hora. Sabe qual é o conselho de Jesus aqui no ditado popular? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. À noite, pode chorar a noite toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Cristo Jesus. Viva um dia de cada vez. Terceira coisa, e última para encerrarmos, qual é a insatisfação? A insatisfação pode gerar ansiedade em nós, melhor dizendo. Mateus capítulo 6:31, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas aí, quem pensam são os pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Sabe isso que você precisa? Deus já sabe. O que Ele quer é relacionamento, que a gente converse com Ele e diga. Mas Ele já sabe. Essa vida perseguindo coisas, preocupado com o futuro, rouba de nós a satisfação de tudo aquilo que Deus nos dá. Você esteve atento hoje ao café da manhã que você tomou com a sua família, talvez, ou até mesmo sozinho? Você esteve atento a isso? Sabe o que é isso? É a graça de Deus, é Deus te dando. Ele diz que os que não conhecem a Deus, os que não são amigos de Deus, isso daí é normal. Isso quem pensa são os pagãos. Mas vocês não. Vocês são discípulos de Jesus. Olha, ver isso na sociedade, insatisfação, essa busca em coisas que na verdade é a busca pelo eterno. Olha, é normal ver isso. Mas nós não. Nós somos discípulos de Jesus. Nós bebemos da água da vida e comemos do pão vivo que desceu do céu. Nós não. É aquela mesma conversa de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 24. Jesus vai fazer a ceia e eles estão discutindo quem vai ser o maior. E Jesus fala para ele, olha, essas coisas aí quem discute é o rico querendo mandar no pobre, é o rei querendo mandar no plebeu. Vocês não. Vocês são discípulos de Jesus. Vocês não. A pergunta então que fica para nós é como nós podemos lidar com a ansiedade que adoece a nossa alma? Como é, pastor? Como que eu posso lidar com esses sentimentos totalmente em desordem? O meu interior está em caos. Eu estou triste, eu estou abatido, eu estou chorando. A vontade minha, pastor, é deitar-se, encolher apenas num quarto escuro e molhar o travesseiro. É isso que eu faço. Como que eu posso fazer para resolver isso? E Jesus diz, observem os pássaros. Observem
os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, nem guardam o alimento em celeiros, mas o seu Pai não é o Pai dos pássaros. O seu Pai, Deus, não é o Pai, é o Criador dos pássaros. Mas Ele é o nosso Pai. Mas o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? O pano de fundo aqui que Jesus está falando para os judeus, ele está se referindo à doutrina da provisão de Deus. Ele está se referindo ao mesmo Deus que mandou maná no deserto de domingo a sexta. Ele está se referindo ao mesmo Deus que proveu água da rocha. Ele está se referindo ao mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele está dizendo, olha, sabe aquele mesmo Deus que proveu a necessidade do teu povo? O pano de fundo aqui é a doutrina da provisão de Deus sobre as nossas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem compromisso com os seus desejos, mas Ele tem compromisso com a sua necessidade. Deus não tem compromisso, Senhor, eu quero isso. Não, Deus tem compromisso com as nossas necessidades diárias. O Senhor cuida de nós todos os dias. Ele faz um convite, observem os pássaros, observem como crescem os lírios no campo. As aves precisam do cuidado de Deus sobre elas. Não precisa? É isso que Jesus está dizendo, olha, eles não semeiam, eles não guardam celeiro, eles não plantam. Ou seja, eles não vivem ansiosos pelo futuro, eles dependem totalmente de Deus. Eles não ficam preocupados. Agora, irmão, Deus traz provisão para essas criaturas inferiores. Você acha que Deus não cuidará de você, que é a coroa da criação dele? Você acha que Deus não cuidará de você, que Efésios capítulo 2 diz que nós somos feituras de Deus? A palavra grega é poemia, que você é o poema de Deus, você é a obra de arte de Deus. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus tem cuidado de você. Irmãos, Jesus nos chama para observar a nossa volta. É isso que Jesus está falando. Observem a volta de vocês e vocês verão que Deus tem cuidado de vocês. Estejam atentos a todo instante nas coisas corriqueiras do ordinário da vida. Estejam atentos. É apenas uma ave voando. Não é uma ave voando. Ela está voando porque Deus cuida dela. E se cuida dessa criatura, não vai cuidar de mim? Eu vim de manhã e vi o vaso ali na frente cheio de flor. E eu tinha meditado nessa palavra. Eu falei, não é apenas uma flor que está aberta. Se Deus faz essa flor tão linda, você acha que Ele não vai cuidar de mim? Que sou lindo? Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Nas coisas corriqueiras, o simples fato de um pássaro voar, ou uma flor se abrir, mostrando a sua beleza, tudo isso é sinal de Deus cuidando de todas as coisas. Ele criou, sustenta. Ele nos criou e provê. São relampejos da glória de Deus à nossa volta. Por isso Deus não manda olhar. Ele fala, observem, estejam atentos. Eu quero te encorajar nessa semana, você ir para o trabalho percebendo o cuidado de Deus. Eu quero te encorajar essa semana, se você sentar com sua família para tomar um café, pão com margarina e café preto, sem açúcar, tá? Você fala assim, como Deus é bom. O Senhor tem cuidado de mim. Que bênção ter essa família reunida na mesa. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós.
Eu quero te encorajar a você não ser mais apenas um trajeto para o trabalho, mas você estar atento e perceber Deus em cada detalhe, em cada conversa, em cada bom dia, em cada abraço. Perceba o cuidado de Deus. Sabe o que a cultura diz? A cultura diz assim, ó: quando você estiver angustiado, olhe para dentro de si mesmo. Quando você estiver angustiado, olhe para dentro de si e encontre o seu potencial. Quando você estiver triste, que isso, cara? Você tem um gigante dentro de você. Isso é o que a cultura diz. Jesus diz, não, olhe à sua volta. Perceba como Deus cuida de você. Não olhe para si, olhe para Deus. Olhe para aquilo que tem dentro de você. Sabe o que tem dentro de você? Não é o potencial que há em você, mas é o Espírito Santo que habita dentro de você. É esse Espírito de Deus que transforma, que muda. As filosofias, sofismo, diz, livre-se dessas dores. Livre-se delas. Jesus diz, olhe para o cuidado do Pai, que Ele tem cuidado de você. Sabe o que pode tirar a dor da gente? Jesus. Jesus de Nazaré. O Evangelho, sabe o que diz para nós? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não olhe para dentro de si, não olhe para o seu grande potencial, não olhe para a sua capacidade, não. Olhe para a cruz. Porque lá foi levada a ovelha muda. Tomou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. Mas a sabedoria bíblica nos diz outra coisa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Traduzindo, que o reino de Deus faça parte da tua rotina diária. Que os valores do reino de Deus façam parte do teu dia a dia. Do teu deitar, do teu levantar, do compartilhar com os amigos, do sentar para almoçar, do conversar, do abraçar. Que o reino de Deus venha em primeiro lugar, que faça parte da tua rotina todos os dias. Você precisa de cura na alma? Perceba o cuidado de Deus. Você precisa de cura na alma? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o conselho de Cristo, é o conselho de Jesus a nós. São essas verdades vividas e aplicadas que curam e que restauram a alma. Eu preciso te dizer que Jesus também passou pela angústia. Sabe isso que você sente? Jesus sabe o que é. Aliás, não tem nada que você passe que Jesus não saiba o que é. Jesus sabe, pois ele experimentou uma angústia que ninguém aqui e ninguém na face da terra poderia experimentar. Ninguém. Jesus sabe o que é angústia. Ele sabe a dor, pois ninguém levou ou sentiu maior angústia do que ele. Fale para ele. Jesus sabe lidar com sua angústia e Jesus sabe o que é a sua angústia. Jesus sabe. Lucas 28, 44. Ele orou ainda com mais fervor e sua angústia era tanta, que o suor caía na terra como gotas de sangue.
Jesus sofreu a maior angústia para que nós pudéssemos então passar pelo processo da cura e da restauração, do relacionamento com Deus, da cura na alma espiritual e dessa cura dos nossos sentimentos. Jesus sofreu na cruz. Ele sabe o que é e Ele tem poder para curar e restaurar, colocar todos os sentimentos que estão desorganizados em ordem. Jesus tem poder, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu tive problemas com isso. Quem me curou foi Jesus. Jesus me curou. Busquei respostas, não tive. Jesus curou a minha alma. Jesus pode curar a sua alma, em nome de Jesus. Ele é o médico de almas, irmão. Ele é o médico de almas. Ele é o médico de almas. Ele quer iniciar esse processo em você. O Espírito Santo quer iniciar esse processo em você. Perceba o cuidado de Deus, seja grato pelo cuidado de Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus sabe o que é. Observe ao seu redor, insira o reino de Deus na sua rotina, insira o reino de Deus na sua rotina. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a Ele em nome de Jesus Cristo. Não há nada melhor, não há nada melhor. Entregue sua vida a Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra possa falar ao teu coração. O louvor pode subir aqui, nós vamos cantar, orar. Eu quero convidar você a ficar de pé, e que o Espírito Santo ministre ao teu coração tudo aquilo que Ele tem, de forma divina, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o médico de almas. Senhor, muitas vezes somos acometidos de angústia profunda, carregamos conosco pesadelo.